Farah Putri Mullen é uma mulher de 39 anos que estava em Dialuma Falls, no Sri Lanka, gravando com sua GoPro para um vlog de viagem. A ideia era registrar um momento tranquilo na água. Mas, enquanto ela filmava, gritos começaram a surgir ao fundo. No começo, Farah não conseguia entender exatamente o que estava acontecendo. Então ela se virou e, em poucos segundos, percebeu que aquele passeio havia deixado de ser apenas uma gravação de viagem. After my injury at the sea. Why? Thank you. Sorry, did nobody said. Okay. Oh man. No, he was pulling me down. Oh God. Thank you. Sorry, did the sample this. Oh God. Yes, I'm good. It's just that he was pulling me down. Na água, havia um grupo de amigos. Pelo que aparece nas imagens, eles não pareciam ter muita habilidade para nadar. Um deles havia avançado demais, provavelmente acreditando que a profundidade continuaria igual. Mas, ao dar mais alguns passos, entrou em uma parte funda e começou a lutar para se manter na superfície. No início, os amigos não pareciam entender a gravidade da situação. Talvez pensassem que ele estava brincando. Talvez achassem que conseguiria voltar sozinho. Mas quando perceberam que ele não saía do lugar, o desespero começou. Farah não teve muito tempo para pensar. Ela agiu por instinto e foi até ele. E foi nesse momento que o resgate também se tornou perigoso. Enquanto tentava respirar, o homem começou a se agarrar nela. Depois, Farah explicou que ele estava puxando ela para baixo. Mesmo assim, ela conseguiu manter o controle e levá-lo para os seus amigos. E enquanto os amigos o puxavam para fora, agradeciam Farah por ter salvado a vida dele. O detalhe mais assustador é que nada ali parecia extremo antes disso acontecer. Não havia tempestade, não havia correnteza evidente, não havia nenhum sinal óbvio de tragédia. Era apenas um passeio comum, em um lugar bonito, até alguém ir aonde não deveria. Se Farah não estivesse ali, ele provavelmente teria se afogado. Depois do ocorrido, Farah afirmou que queria que a experiência provocasse mudanças. Ela pediu mais medidas de segurança em atrações naturais, para impedir que situações parecidas aconteçam novamente. Em um post, ela escreveu: "Não quero que isso seja apenas mais uma história de heroísmo pela qual as pessoas me aplaudem. E depois, tudo seja esquecido." No fim, todos sobreviveram. Mas a gravação deixou uma pergunta simples: quantos lugares parecem seguros? Só porque o perigo ainda não teve tempo de aparecer. Capper Outdoors é um canal dedicado a mostrar a rotina de uma propriedade rural. Na maior parte dos vídeos, ele mostra suas máquinas, seu trabalho no campo e os acontecimentos comuns de quem vive em um lugar afastado. Mas, neste vídeo, algo fora do habitual aconteceu. Certa manhã, enquanto sua esposa deixava a propriedade para ir ao trabalho, ela percebeu algo incomum sobre a neve. Havia pegadas atravessando uma parte da propriedade onde ninguém deveria estar. Capper afirma conhecer quase tudo o que entra ou sai do terreno. Naquela manhã, porém, nenhum dos dois fazia ideia de quem havia caminhado por ali. Depois de receber as fotografias enviadas pela esposa, Capper decidiu seguir as marcas pessoalmente. E logo percebeu que não estava diante de uma simples caminhada pela propriedade. So I started tracking them. They came all the way from the pole barn and they were headed out towards the road. So let me show you a clip of that. All right, here's these tracks fresh on the 22nd of January. Looks like they were dragging something. Here's the pond. In the middle there you can see drag marks. And the origination is by the pole barn. There's no other tracks. That's where they start, almost like somebody was dropped off. Enquanto avançava pela trilha,
ele entrou cada vez mais fundo na floresta, até que percebeu um movimento pelo canto do olho. Havia alguém perto de uma árvore. Um homem estava deitado no chão. As roupas estavam cobertas de terra e alguma coisa escondia parte de seu rosto. Capper não sabia quem ele era. Não sabia como havia entrado na propriedade e, principalmente, não sabia se estava sozinho. Por isso, aproximou-se lentamente, mantendo uma distância segura, enquanto tentava entender a situação. Mas cada resposta parecia tornar o encontro ainda mais estranho. What do you mean going for a walk? Sorry, Captain, go for a walk Where do you live? downtown. Downtown where? What's your name? Are you okay, man? Yeah, I just wanted to get away from my wife for a while. Okay. Are you cold, man? Yeah, I am. You're not in any trouble, are you? No. You're not running from the cops or anything like that? Oh, no. No? A explicação parecia simples. Um homem havia discutido com a esposa, saído para caminhar e acabou entrando por engano em uma propriedade particular. Mas havia vários detalhes que não se encaixavam. As pegadas começavam perto do celeiro. As marcas indicavam que alguma coisa havia sido puxada pela neve. O homem estava coberto de terra e não carregava qualquer objeto que pudesse ter produzido aquele rastro. Quanto mais conversavam, mais Capper percebia que alguma coisa estava errada. And you walked all the way out here from... I had a friend drop me off. Okay, that's what it looked like by the tracks. They drop you off up here by the barn? Out down this way. Did you walk in my driveway or come in another way? I'm not sure, sir. I've had a rough night. Okay. Let me give you my jacket. I got an extra jacket here. Oh, that'd be great, sir. Thank you. And let me see, make sure everything's all right at your house there. There ain't nothing, bad going on. No. I ain't how women are. Well, I suppose. All right, here. Thanks, sir. How come you're covering your face? Oh, I'm just trying to stay warm, sir. She took everything I had, kind of left me high and dry. All right, put that on, man, the right way. You want to come sit in my truck for a minute? No, sir, it should be fine. Thank you, sir. Can I see your face? So I know who you are? You're on my property. I mean, are you all right, man? Don't take no pictures of me, sir. All right, well, I just want to know that you ain't trying to steal something, that's all. No. Enquanto conversavam, Capper percebeu que o homem segurava uma revista ou algum objeto semelhante, contendo a fotografia de uma mulher. Ele fazia questão de esconder o rosto o tempo todo, alegando que apenas queria se proteger do frio. Também forneceu seu nome e algumas informações pessoais que, naquele momento, pareciam verdadeiras. Mas mais tarde, descobriria que tudo era mentira. Por precaução, Capper voltou até seu veículo e chamou a polícia. The deputy's following me back because it was just easier that way, trying to describe where the guy was at, because we got a mile-long road here. And if this right here is one of the most dangerous times for a police officer, is making the first contact. Okay, that's one of the most dangerous times. So they're basically going to remove them from the property and go from there. Go ahead. 1029 Illinois, last name Lied to me. common spelling. Oh, his Middle name. initial be male, white, date of birth. Clear and valid. 10-4, be back out. Okay, so the sheriff has them. He's gonna remove them from the property.
I told him he can keep the jacket, hat, and gloves if he's, financially having hardships, and he was very appreciative. Gave the deputy $20 and buy the guy a hot meal, and he's gonna take him back into town. O homem foi abordado e colocado na viatura. Enquanto iam embora, um dos policiais comentou que havia algo naquele homem que o deixava inquieto, como uma sensação de que ele escondia algo. E, curiosamente, depois que todos foram embora, a história ficou ainda mais estranha. No dia seguinte, Capper voltou para verificar se havia deixado passar algum detalhe. E havia. Perto do lago, ele encontrou um carro estacionado. Naquele momento ficou evidente que aquela história era muito maior do que parecia. Okay, I just got home and I have a trespasser on our property. It's a silver car parked on our pond dam. The sheriff's on the way. We just removed a trespasser yesterday. Don't know if it's related to him or what. Man, this just pisses me off. I'm tempted to strap one on and frickin' go out there and make contact, but I'll wait for the deputy. I just can't believe this stuff. 2 days in a row. Unreal. And we've been here 3 years. 3 years and not had one problem in 2 days in a row. Wouldn't be surprised if that car is smashed there from hitting trees on that pond dam, because it is very, very narrow on there. Those of you guys that follow the channel know that. Depois das investigações, a verdade começou a aparecer. O homem havia mentido sobre praticamente tudo. Ele disse que um amigo o havia deixado na propriedade, mas descobriu-se que ele próprio dirigiu até lá. Foi ele quem estacionou o carro perto da barragem. Em nenhum momento, ele mencionou que o veículo era dele. Mais tarde, o motorista do guincho contou que o próprio homem admitiu ter ido sozinho até o local. Ou seja, ele sabia exatamente o que estava fazendo e escolheu esconder isso. Também mentiu ao afirmar que brigou com a esposa. Na realidade, ele nem sequer era casado, nem tinha namorada. Quando Capper perguntou se ele já havia tido problemas com a polícia, ele respondeu que não. O que ele omitiu foi que ele havia incendiado a casa de um familiar e era suspeito de outros 3 incêndios criminosos. Ele nunca chegou a ser condenado, porque as testemunhas tinham medo de depor contra ele. Naquele momento, ficou claro que se tratava de um homem extremamente perigoso. Neste momento, Capper passou a temer pela sua família. Ele pensou que o homem pudesse voltar algum dia e até incendiar sua própria casa. Mesmo com todo esse histórico, pouca coisa aconteceu com ele. Ele recebeu apenas alguns dias de tratamento psiquiátrico. Infelizmente, pela legislação local, a instituição só poderia mantê-lo internado por 4 dias, a menos que existisse uma ordem judicial, declarando que ele representava perigo para si mesmo ou para outras pessoas. Mas existe um detalhe nessa história que continua chamando atenção. Por que ele mentiu sobre como chegou até ali? Por que estava coberto de terra? E, principalmente, por que existiam marcas de algo sendo arrastado na neve, se não havia absolutamente nada com ele que pudesse ter provocado aquilo? Uma possibilidade seria imaginar que ele tivesse arrastado algum objeto pesado vindo do carro até o interior da floresta. Ou talvez, algo muito pior. No momento, não existe nenhuma prova de que isso tenha acontecido. É apenas uma possibilidade, mas uma coisa ainda incomoda. Parece existir muito mais nessa história do que aquilo que apareceu até agora. E, se esse caso continuar sendo investigado, talvez ainda descubram detalhes capazes de mudar completamente a forma como tudo é visto. Agora é com você. O que você acha que aconteceu aqui? Deixe sua opinião nos comentários. Um homem chamado Andrew caminhava pela mata quando acabou registrando uma cena incomum
que, depois de publicada em sua página, deixou muita gente tentando entender o que estava vendo. O vídeo se espalhou rapidamente. À primeira vista, parecia impossível. Tudo começou quando Andrew seguia pela floresta e escutou um ruído estranho vindo de longe. Não soava como um animal, não parecia galho quebrando. Era um som pesado, metálico, como se alguma coisa enorme estivesse se deslocando pela mata. Sem entender, ele decidiu seguir naquela direção. O barulho ficava mais claro a cada passo, até que, entre as árvores, apareceu algo que ele não esperava encontrar. What do we got here? Another one of those ghost trains. Except no one's driving. Huh. Well, that ain't good. Don't know where it came from. Don't know where it's going. This time it's in reverse. No one's driving. Like always. So we'll check and see the other side if anything's in here. Looks like it could use some work. I'm not seeing it. Oh, no, I'm out. Um trem. Só que não havia estação por perto. Não havia funcionários. Não havia placas, plataforma ou qualquer sinal ferroviário normal. Era apenas uma locomotiva velha, avançando lentamente pelo meio da floresta, como se continuasse cumprindo um trajeto esquecido há muito tempo. E o detalhe mais estranho, ninguém parecia estar no controle. Depois que o vídeo viralizou, várias pessoas tentaram explicar a cena. Alguns comentários diziam que aquilo talvez não fosse tão sobrenatural quanto parecia. Segundo eles, veículos ferroviários ainda podem circular em linhas antigas para manter os trilhos operacionais. Em alguns lugares, seria mais barato mandar equipamentos de manutenção passarem ocasionalmente do que remover toda a estrutura abandonada. Talvez essa seja a explicação. Talvez fosse apenas um trem de serviço em uma linha esquecida. Mas, mesmo assim, a imagem continua estranha. Ver uma locomotiva atravessando uma floresta, sem equipe aparente e sem contexto, não é comum. Agora imagine estar acampando ali, de madrugada, dentro de uma barraca pequena, e, no meio do silêncio, ouvir um trem passando, sem ninguém operando. O que você faria? Me conta nos comentários. Rich Aloha é um youtuber conhecido por explorar rios, lagos e cachoeiras. Grande parte dos seus vídeos mostra mergulhos em águas profundas, testes de equipamentos e uma atividade que ele faz com frequência: procurar objetos perdidos. Nesse registro, Rich viaja até uma área de mata, no Tennessee, com uma ideia simples. Ele queria mergulhar em uma cachoeira frequentada por visitantes e descobrir o que havia ficado escondido no fundo. Mas o que começou como uma busca comum por tesouros acabou se transformando em uma descoberta surpreendente. What is up, guys? It's your boy Rich Aloha here, and I'm actually in Tennessee to do some treasure hunting. Might be finding a drone or an iPhone, maybe a GoPro, and if I'm really lucky, might even find some cash. So stay tuned, because this epic adventure starts right now. Got my hiking buddy, Crancy. Yo, what's up? Oh yeah. Alright, and just like that, after a quick but treacherous trek, we've made it down to the waterfall, so I'm ready to hop in, because I'm hot and sweaty, because this bad boy is heavy. So let's go. Rich colocou os equipamentos e mergulhou. Nos primeiros minutos, tudo parecia seguir como ele esperava. Ele encontrou pulseiras, anéis, pequenos objetos esquecidos. Mas enquanto explorava o fundo, Rich percebeu algo parcialmente enterrado. Quando puxou, viu que era uma GoPro. Pelo estado da câmera, dava para perceber que ela estava ali havia muito tempo. A carcaça estava danificada e, olhando por fora,
era difícil imaginar que alguma coisa ainda pudesse funcionar. Mesmo assim, antes de descartar o equipamento, Rich decidiu conferir se o cartão de memória ainda estava dentro. E para sua surpresa, estava. Ele funcionava. Quando Rich abriu os arquivos, encontrou gravações antigas feitas antes da câmera desaparecer na água. No começo, as imagens mostravam apenas um jovem se divertindo na cachoeira. Ele nadava, brincava e parecia aproveitar o momento. You know, growing up, I was a huge fan of Superman. I actually have this type of chance to be Superman. You! Come on, bro. Mais tarde, Rich descobriu que aquele jovem era Richard Ragland, de 22 anos. 2 anos antes, Richard havia perdido sua vida naquela cachoeira, depois de se afogar debaixo da queda d'água. E foi aí que a descoberta ganhou outro peso. Aquela GoPro não mostrava apenas uma aventura perdida. Ela guardava imagens feitas pouco antes da tragédia. Segundo relatos, perto do fim da gravação, Richard demonstra sinais de cansaço enquanto tenta continuar na superfície. Muito provavelmente, a câmera registrou parte dos seus últimos momentos. Rich poderia ter tratado aquilo apenas como mais um achado estranho no fundo da água. Mas aquela câmera não era só um objeto perdido. Ela carregava os últimos registros de um jovem que havia entrado naquela cachoeira para se divertir. E nunca mais voltou para casa. A gravação completa nunca foi divulgada. E essa foi provavelmente a decisão mais correta. Porque, no fim, o valor daquele cartão não estava no choque das imagens. Estava no que ele devolveu à família. Não uma explicação perfeita. Não uma forma de apagar a tragédia. Mas alguns minutos de Richard sorrindo, brincando e vivendo. Antes de tudo acabar. O próximo registro foi publicado em um canal do YouTube chamado Fat Reacts. O mais curioso é que aquele canal nunca recebeu outro upload. Apenas esse vídeo foi postado. Mas isso já bastou para fazer mais de 1 milhão de pessoas assistirem à gravação com uma sensação enorme de desconforto. Tudo aconteceu em julho de 2020. Eles estavam caminhando com alguns amigos perto de uma área de mata quando o grupo começou a perceber um odor muito forte no local. No começo, ninguém sabia dizer de onde vinha aquele cheiro. Ele parecia estar espalhado pelo ar. Mas havia uma direção em que ficava pior. Então, movidos pela curiosidade, eles decidiram seguir o odor mata adentro. A cada passo, o cheiro parecia ficar mais forte. Até que, em determinado ponto, eles encontraram algo jogado no meio da vegetação. Um cooler rosa. Abandonado ali, longe de qualquer lugar óbvio. A princípio, eles ligaram a câmera quase como uma brincadeira. Talvez encontrassem alguma coisa nojenta. Talvez apenas lixo. Talvez algo suspeito o bastante para parecer cena de crime. Mas o problema é que, dessa vez, a brincadeira chegou perto demais da realidade. It smells so bad. There's maggots. Oh no, that. Bro, that smells so bad. Bro, there's so many maggots on it, bro. God damn. Bro, just pet it with the. That how it gets, bro. This is up from this side. Oh, yeah, I'm going here. Fuck that shit. Do it. Open it. With what? Your knife. Bro, what is it? oh my god. Hold on. Open it up for a minute. I gotta record it. Antes de seguir, quero explicar que, devido às imagens do vídeo original serem consideradas fortes, prefiro desfocar a gravação para não ter problemas com a plataforma. Então vamos seguir. I don't know. I don't know. What you mean? What does it look like? It looks What does it look like, bro? like, it looks like dead fish. You lying. I swear. Matthew, what does it look like, bro? It's
Disgusting. Bro, we need to call, bro. What does it look like? Oh, what does it look like? What does it look like? Bitch! Bro, is it nasty? Bro, you gotta move it, bro. You can't tell. Like, this is like somebody's body. Look like somebody's body. Huh? I don't know. I'm holding my breath every time I go over there. Look. I don't know what. It smells like garbage. Ew. Oh no. Not yet. Not yet. I don't. We should call 911. What is it? Perto do fim do vídeo, é possível ouvir o grupo dizendo que chamaria as autoridades para verificar o que havia dentro daquele cooler. E, de acordo com uma atualização deixada depois por um dos envolvidos nos comentários, eles realmente fizeram isso. Segundo essa pessoa, a polícia teria sido acionada, e o que havia dentro do cooler seria o corpo de um, abandonado ali dentro com água. O endereço exato onde tudo aconteceu nunca foi revelado publicamente, por motivos de privacidade. Mas essa explicação acabou gerando muita discussão. Nos comentários, várias pessoas disseram não acreditar na história. Alguns acusaram os rapazes de terem inventado tudo para viralizar. Outros afirmaram que o conteúdo parecia mais compatível com peixes mortos, restos de animais ou algum material orgânico em decomposição. E o problema é que, até hoje, não surgiram notícias oficiais, documentos públicos ou reportagens confirmando aquela versão. Por isso, é praticamente impossível afirmar com certeza o que estava dentro do cooler. Porque a pergunta que fica não é apenas o que havia ali dentro. A pergunta pior é outra. Quem deixaria algo assim naquele lugar? E por quê? Algumas descobertas são difíceis de explicar. Outras são difíceis até de aceitar. E esse vídeo, verdadeiro ou não, continua sendo um daqueles registros que deixam uma sensação ruim justamente porque nenhuma resposta parece suficiente. O próximo registro chama a atenção antes mesmo de mostrar qualquer coisa, porque não apareceu em uma página feita para vídeos estranhos. Ele surgiu no Instagram de uma cafeteria em Bacău, na Romênia, chamada Bacău Brown Café. Normalmente, aquele perfil publicava conteúdos ligados a café, rotina do local e coisas comuns. Mas, em certo dia, algo fora desse padrão foi postado ali. Pelo vídeo, o dono estava em uma área de mata, com alguns amigos quando encontrou uma figura parada perto da entrada de uma caverna. Uite-o, ești nebun? Nu cred. Faci filmare? Da, frate, uite-o. Închide-l. Bă, ești nebun. Bă, dar mai era una. No começo, ninguém parecia entender o que estava vendo. Podia ser uma brincadeira, podia ser um manequim abandonado, ou alguém tentando assustar quem passasse por ali. Então ele começou a buzinar. Depois, apontou os faróis do carro para a figura. E foi nesse momento que a cena mudou. Băi, nu mai claxonați. Cine dracu e acolo? Nu claxona. Nu cred, vine spre noi. Da. What the f***? S-a pus în patru babe, vedeți? Se ascunde, vezi să mi. Da, frate. A coisa se mexeu, abaixou o corpo e saiu daquela área. Depois disso, muita gente tentou entender o registro. O vídeo deixou perguntas, confusão e medo, mas nenhuma resposta clara. Até hoje, não se sabe o que estava naquele lugar. A explicação mais provável é que fosse uma pessoa em surto, alguém em situação de rua, ou alguém fazendo uma pegadinha. Mesmo assim, por ser uma região afastada, longe de outras pessoas, aquela presença é muito estranha. Não dá para afirmar se o vídeo foi armado. Mas as vozes no carro soavam como de pessoas que não sabiam quem ou o que estava diante delas. E você, o que acha que aconteceu ali? Por hoje é isso, pessoal. Eu sou o Alexandre e se você gostou desses registros, tem mais um vídeo perturbador aqui em cima te esperando. Até o próximo vídeo.